Em relação ao que foi abordado, eu vou trazer para vocês, em especial, alguns aspectos do Dia dos Treinadores, isso com exclusividade, porque nem os participantes do Congresso têm acesso, e como desdobramento desse conteúdo, algumas considerações sobre o protocolo padrão, a apresentação dos principais palestrantes e três apresentações mais específicas, que é o Finding Solid Ground, que é um programa de estabelecimento de um chão seguro, sólido, para pacientes com dissociação. Adicção ao amor, upa, olha só, então dá para trabalhar esse tipo de adicção também. Nem sempre o amor é isento de patologia. E uma apresentação sobre uso de MDR com pacientes bipolares. E é bacana pensar nisso, principalmente na expansão do MDR para o que tem sido considerado uma abordagem transdiagnóstica que vai além do transtorno de estresse pós-traumático, por um lado, e por outro lado, há uma avaliação de que várias dessas patologias, no sentido mais amplo, tanto aquelas mais tipicamente associadas a estresse pós-traumático, com transtornos de ansiedade e pautados por uma vivência traumática específica, como essas outras de transtornos de humor, transtornos psicóticos, quando se supõe serem principalmente mobilizados por uma predisposição genética e que, portanto, em certo sentido, estariam além dos transtornos de personalidade. A Dolores Mosquera, que vai estar conosco aqui no Espaço da Mente, dia 10 de agosto, não falando sobre esse tema, mas ela abordou, ela já inclusive já fez essa apresentação aqui conosco no Brasil, do uso do MDR com os transtornos de personalidade, que são categorias diagnósticas normalmente não passíveis de terapia. As terapias tradicionais, em geral, não consideram que essas patologias se encontram para além do seu campo de ação. E aqui não, nós estamos vendo cada vez mais o MDR se expandir nessa direção da inclusividade dessas patologias, com reconhecimento em termos da conceitualização de caso, de que em todas elas existe um histórico traumático e que esse histórico traumático pode agravar o quadro e muitas vezes apresentar que seja a bipolaridade em comorbidade com o TEPT, e que, portanto, o tratamento, pelo menos desse aspecto do TEPT, ajuda na estabilização mais ampla do quadro. E aqui eu acho importante também fazer o destaque para o que a maneira como nós avaliamos a VOC, a validade da cognição positiva, ainda na fase 3 do protocolo estándar, porque nós perguntamos para o paciente, quando você se lembra daquilo lá do passado e pensa, por exemplo, eu sou capaz, o quanto que você sente que essas palavras são mais ou menos positivas, né? Na escala de 1 a 7. Portanto, a ênfase é no corporal, não é tanto no cognitivo, apesar de estarmos nos referindo a cognições. Portanto, na hora de procurar por uma cognição negativa, caso o paciente tenha alguma dificuldade, também faz sentido fazer a referência ao corporal como a fonte de informação. Não é porque a própria Francine dizia, olha, a cognição é uma conclusão final a que a pessoa chega com relação a um evento. Não é só um conceito genérico. Por causa daquilo, eu penso, sou culpado, sou vulnerável, não tenho escolha, sou descontrolado, não pertenço, assim por diante, né? E o próprio Arne Hoffmann, que também é um treinador muito conhecido na MDR Europa e é um treinador, presidente do MDR da Alemanha, e disse, olha, o MDR ainda continua, podemos qualificar como uma terapia eminentemente subcortical. Portanto, não é uma terapia das cognições, é uma terapia do corporal que inclui essa consequência cognitiva.
né? Mas desde o início nós falamos, ó, MDR também é seguindo pelo Bessel van der Kolk, né? Que é também conhecido de quase todos e que dizia o MDR é uma terapia eminentemente não verbal, né? Tanto que a pessoa não precisa falar da dificuldade para reprocessar. Portanto, levar um pouco dessas questões em caráter integrativo, tanto na VOC para avaliação da cognição positiva, quanto na sensação que leva em consideração a sensação física, quanto a, a avaliação da sensação física como base para a cognição negativa. Ou reconhecer que mudar o cérebro por isso mesmo é um processo, não é a terapia do milagre, o MDR, não é só reprocessar uma memória, há um caminho de mudança. Todas as pessoas têm necessidades e têm dificuldades em atender essas necessidades. Para os pacientes mais acadêmicos, que tal se em casa você puder conferir o que são os direitos das pessoas? Ou você conhece alguém que apresenta um bom estilo parental? Isso é bom para pacientes que se sentem sem ter sido, que sentem que não foram bem cuidados pelos seus pais, né? E que em vez disso, então, em vez de dizer, você não, né, na prática não teve pai e mãe, quem sabe se você pudesse observar um pouco mais alguém que tem um bom estilo parental e quando você observa o estilo dessa pessoa, o quanto que você estaria com mais ou menos disposição de usar alguns desses princípios consigo mesmo, no autocuidado, para aprender a cuidar de si, já que essa não foi uma aprendizagem que você teve de ser cuidado. Por N motivos, não se trata de julgar os seus cuidadores, eles tiveram as suas dificuldades, mas precisamos pensar no que fazer com você de agora em diante para que consiga aprimorar sua qualidade de vida.